Oi, gente, estamos iniciando mais um podcast, um Descomplica Cast, na verdade, com essa maravilhosa doutora Larissa. Eu sou a doutora Sandra Grassi. Todo mundo já sabe que assistiu o podcast anterior, tenho certeza que já assistiu. Sabe o porquê eu coloco a doutora Sandra Grassi, porque muita gente me pergunta. E estamos aqui com quem, doutora Larissa? Doutor Nefa, nosso presidente querido da 8ª subseção aqui de Vila Velha. Olha que honra, gente. Tudo bem, doutor Nefa? Tudo bom? Seja bem-vindo. Imagina, a honra é toda minha. Obrigado pelo convite, Sandra. Obrigado, Larissa. Cumprimento a todos e todas que vão nos assistir, nos acompanhar. Estou à disposição. Vamos lá? Claro, a gente está aqui para descomplicar, gente. Ó, o doutor Nefa vai estar falando um pouquinho de como começou, de como ele começou, né, no direito, por que a escolha do direito, como começou a sua história no direito em si. Conta aqui pra gente, né, doutora Larissa? É isso aqui. O direito caiu na minha vida por acaso, né? Porque, vamos lá, né? Fazer vestibular é uma situação complicadíssima, Verdade. né? A gente não sabe de onde está ventando. Eu, pelo menos, não sabia nem o que eu queria se desfazer da vida, né? Então eu ficava, vamos fazer o que da vida? O pessoal falava, não, você tem pinta de advogado. Então tá bom, então vamos fazer direito. Não, mas eu queria fazer administração também. Aí eu me lembro que meu pai falou assim, pô, mas você vai fazer administração? Por que você não faz contabilidade, então? Porque, eu me lembro disso até hoje, ele falou assim, o contador pode fazer tudo que o administrador faz, então o administrador não faz tudo que o contador faz. Bom, se é verdade ou não é, eu não sei, eu sei que eu fiz. Na época do vestibular, prestei vestibular para contabilidade, para administração e para direito. Prestei vestibular aqui em Vitória, em Colatina, no interior e tal. E no final das contas, tinha passado numa faculdade de direito, numa faculdade de administração, na outra em contabilidade, não VV em contabilidade. Eu falei assim, quer saber? Vou fazer contabilidade, né? Não sei de onde eu tirei essa ideia, porque eu odiava cálculo, odeio cálculo, né? Verdade. Eu também. Aí passei o pior ano da minha vida, assim, né? Na época de prova, eu acordava com aquela vontade, assim, não queria levantar da cama, sabe? Eu falei assim, nossa senhora, rezando pro mundo acabar, para não precisar fazer prova e estudar cálculo no outro dia. Verdade. E num dado momento, eu falei, não é isso que eu quero, não dá. Na época, o primeiro ano da faculdade, era ano, né? Não era nem período, assim que a gente repara, tá ficando velho, né? Mas na época, o primeiro ano na faculdade era um ano básico, as matérias básicas, né? Praticamente para todos os cursos, e uma ou outra matéria específica para contabilidade. E lá mesmo depois eu mudei o curso, né? Prestei a prova e fui fazer direito, e fiz direito na UVV mesmo, e acabei me identificando muito mais do que com o curso de ciências contábeis, né, da época. Aproveitando o ensejo, quando o doutor fez a sua prova da OTA, você escolheu em que matéria? E o que caiu? Civil. Civil. Escolhi civil. Qual a Né? petição? A peça, você lembra? Não Lembra, não? faço memória. Gente, olha só. Não, tá inesquecível. Eu faço, olha só, mesmo, olha tá só. inesquecível. Eu tô com 44 anos, né? Faço 45 daqui a poucos novo meses, ainda. né? Formei em dezembro de 2002. Dezembro de 2002. Ontem, olha né? só. Ontem. Um menino. Né? Já tem aí 21 anos de formado. Mas como as coisas são, né? Eu entrei na faculdade e eu me lembro que, assim, acho que 90% do pessoal que formou comigo queria fazer concurso público, né? Todo mundo concurso. E hoje, né, quando eu entro em sala de aula, eu vejo que a maioria continua querendo fazer concurso. É impressionante, né? Como tem pouca gente que já, no curso da faculdade, fala, não, quero advocacia, eu gosto da advocacia. Né? Mas eu, na faculdade, tive a oportunidade de, no segundo ano, né, já começar a fazer um estágio no escritório de advocacia. Acabei passando os 4 anos restantes de curso fazendo estágio num escritório de advocacia. Então, já saí da faculdade sabendo o que eu queria, né? Eu queria advogar. Que é importante. Então, na minha cabeça nunca passou assim, não, vou fazer concurso público e tal. Eu já saí da faculdade com aquela vontade, assim, de advogar. Mas vocês? acho que é um amor que E vocês? desenvolve com a vivência com outros advogados, esse sim, amor. Sim, com certeza. É. Eu, na verdade, eu já iniciei na faculdade sabendo o que eu queria, que é super importante. Você ganha tempo, né? Vamos dizer assim. Como eu era preposta, né, de uma empresa aí voltado pro ramo de supermercado, eu me achei, né, no direito, eu vou fazer direito e quero ser advogada. Então, eu já iniciei no primeiro período, já sabendo que eu queria ser advogada. Acompanhava a atuação dos advogados na audiência. Acompanhava tudo, se ia nas apaixonou. audiências, ia Legal. mesmo, tá? Ia nos fóruns. Legal. Antigamente a gente não tinha internet que tem de hoje, então eu ia lá na pauta, anotava o número do processo e acompanhava para ver o que dava, de curiosidade.
E assim foi. Não, o meu também foi em escritório de advocacia. Que eu entrei no primeiro período de direito, eu comecei a fazer estágio. Isso é pré-período já ainda. Então, No primeiro período. período. Eu comecei a fazer estágio, mas antes eu achava que eu ia ser juíza ou delegada. Depois eu cismei que eu queria ser delegada, falar pra todo mundo. Mas no Você é curso bem cara de delegada. eu queria aprender os outros. Aí depois, durante o curso, eu me apaixonei com advocacia, né? Advocacia encantadora. Mas, Verdade. Sandra, você falou uma coisa agora que eu acho muito interessante. Você disse que quando a gente sabe o que a gente quer, você acaba economizando, Ganhando né? tempo. Enfim, economizando tempo e tal. E realmente, né? Eu tava pensando nisso esses dias. Há pouco tempo atrás, a gente, até nos grupos de jovens advogados mesmo, né? Que a gente tem aí, até em função da atuação na OAB Vila Velha, eu estou em vários grupos de jovens advogados. E eu sei que nesses dias algum escritório, né, pediu para compartilhar uma oportunidade para jovens advogados, né, e pedia lá para fazer o processo seletivo, né, o currículo e, além do currículo, experiência na área trabalhista. Mas não falou o que era, né? Não falou se era um estágio na área trabalhista, né, ou se advogar na área trabalhista e tal. E aí eu percebi que os jovens advogados do grupo ficaram assim, né, nervosos. Não, mas se é para jovem advogado, como que vai ter, né? Como que exige experiência, né? Mas no final das contas, essa percepção daquilo que você quer fazer no futuro, já na época de faculdade, é claro que não dá para exigir isso, né? E também o estudante entrar naquela pilha louca de falar, não, tem que descobrir o que eu quero. Não, mas é claro que se ele descobre, né, e traça um objetivo, uma estratégia para chegar e para ter aquela atuação profissional, se ele descobre isso com antecedência, é lógico que é muito melhor, né? Porque vamos lá, se eu sei que eu quero atuar na área trabalhista, eu tenho que fazer um estágio no escritório trabalhista, né? Por quê? Porque é ali que eu vou entender como é que eu faço uma petição, como é que eu vou na Justiça do Trabalho, como que eu faço uma audiência, né? E eu vejo muitos estudantes ainda passando a faculdade toda sem fazer um estágio no escritório e depois que formam... E nem assistir uma audiência. E depois que formam, querem entrar no escritório, mas o escritório não dá oportunidade justamente porque a pessoa não tem a experiência. Pô, mas e aí? A culpa é de quem também, né? Então, às vezes a culpa é até da própria pessoa que não falou assim, não, peraí, o que eu quero pro meu futuro, né? E no final das contas, a gente vai acabar plantando algo para tentar colher lá na frente, né? Não tem mistério. Sim. Quero até fazer um outro paralelo, engraçado, inclusive. Eu trabalhei com um rapaz que ele nunca advogou na área trabalhista, né? Normal, gente, tudo tem um começo. Mas ele queria já iniciar a advocacia dele na área trabalhista. Aí ele chegou na audiência, nem sequer se deu o trabalho, né, de assistir uma audiência antes, pelo menos para ver como é que funcionava, olhar lá a audiência em si, né, como funciona. E aí, até hoje ele conta isso. Aí ele sentou, ele levou a testemunha, ele era advogado do reclamante. Ele levou a testemunha e tal. Aí começou a instrução e a juíza, pois não, doutor, a sua testemunha tá aí. E aí ele, e aí o quê? E eu o quê? Nem sabia que tinha que fazer pergunta pra testemunha dele. Ó, ele conta isso, eu choro de rir. Eu choro de rir, gente, mas com respeito, né? Ele fica de exemplo, né? Com certeza. E aí, doutor, mas e aí o quê? Não, o estágio é fundamental. Eu fiz o curso todo, estágio. Então, em escritório de advocacia, também fiz na Defensoria Pública, no Tribunal de Contas e no PROCON. Não, e no escritório, não parava de estar no escritório. E quando eu terminei o curso, eu já advogava. Então, assim, estava pronta, eu fazia tudo que um advogado fazia. Eu despachava com o juiz. Por incrível que pareça, gente, corta essa parte. Eu despachava com o juiz, eu fazia carga de processo. Mas eu tenho certeza que ela não despachava sozinha. Então, assim, a gente fazia tudo. Ia pra audiência como preposta, né? Então, você vai pegando aquela experiência. Eu me sentia totalmente segura para advogar. Sim. Totalmente. Eu também iniciei já muito segura, eu já fazia praticamente o que advogado já fazia, até porque eu, gente, no segundo, terceiro período, eu ia nos juizados. Tanto que eu até conheço também a Márcia Monteiro, que a gente falou um pouquinho da mediação no outro podcast, porque eu já ia também nas audiências desde muito cedo, né? No nono período, então, estava ali mais arduamente, e assim foi. Então, isso nos traz segurança. Sim. Na hora de sentar na mesa da audiência, porque a gente já está vendo o que os outros colegas... Na verdade, assim, a audiência é uma caixa de surpresa, mas aí se você assiste uma audiência parecida com aquela matéria,
o que você está discutindo naquele processo, você vai, pô, aquele advogado falou isso, falou aquilo, né? Então já vem na sua memória, ó, vou falar igual ele falou. E assim vai, e assim você vai aprendendo, porque todo mundo tem um começo, né? Como são as coisas, né? Eu estagiei 4 anos num bom escritório de advocacia. Quando eu saí do escritório também já estava peticionando, né? Já estava habituado com aquilo, enfim, fazendo todo tipo de petição, recursos. E tinha intimidade, né? E eu sempre li muito também, então tinha uma certa facilidade para escrever, né? Aquela velha história, né? Quem não lê não escreve, né? Não tem jeito. Então tinha uma facilidade para escrever, escrevia até relativamente bem. Mas eu me lembro que quando eu formei, bateu aquele desespero, assim, né? Me lembro como se fosse hoje. A gente teve uma colação de grau, né? Os parentes todos ali olhando pra gente, a gente pegando o cap, tacando pra cima, né? Todo mundo, não sei o quê, todo mundo amigo. Na hora que a gente pegou e se olhou assim, falou, e agora, né? Não sabemos nada de direito. Sabe aquela sensação, assim, o que eu fiz nos 5 anos de faculdade, né? E eu queria montar meu escritório, né? Eu já tinha, no último ano já de estágio, eu falava, não, eu poderia ter continuado no escritório, mas falei, não quero o meu nome ali na porta do meu escritório. Acabei montando um escritório com um amigo meu, com o Rafael Abad. Fomos sócios durante alguns bons anos. E eu me lembro que Rafael passou um bom tempo em São Paulo, trabalhando em São Paulo e tal, quando a Meia falou, não, eu quero voltar para Vitória, a gente não vamos montar um escritório, então vamos. Aí eu sem dinheiro, ele sem dinheiro, vamos alugar uma salinha e tal, vamos, né, senão vão entender aonde. Alugamos uma salinha, pequenininha, até no mesmo prédio que eu tenho no meu escritório hoje. E eu me lembro, assim, que uma coisa que me marcava, assim, naquele escritório, tinha um carpete velho, assim, na sala, sabe? Que soltava umas bolinhas, assim, e a mesa que a gente usava, ele levou uma mesa da casa dele, que ninguém usava, eu levei uma mesa que estava na garagem da casa da minha avó também, que ninguém usava, toda enferrujada, a gente colocou uma mesinha do lado da outra, assim, cada um levou uma cadeira, assim, não tinha a mínima condição de atender ninguém lá, assim, a mínima condição, né? Às vezes, se você conseguir um cliente, o cliente, não, vou passar no seu escritório, você, não, deixa que eu vou no seu, né? A gente quer saber como que é a sua rotina, queremos te conhecer, né? Não, vamos no seu escritório, não, vamos almoçar, então ele não tinha condições de levar ninguém para aquele escritório. E eu me lembro que, na primeira vez que a gente fechou um cliente, que foi um cliente nosso, né? E que eu fui parar para escrever, assim, eu meio que travei. Opa, e agora, né? Vem aquele senso de responsabilidade. Na verdade, também, né? Peso nas costas, né? Aquele peso aqui assim, Deus, né? De falar assim, e agora? E eu me lembro eu me lembro ainda qual que era a minha preocupação. Eu ficava assim, nossa, mas e se esse processo for extinto, sem resolução do mérito, e meu cliente for condenado a pagar honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária? Nossa, mas ele esse pensou cara, muito. pensei. Mas Pensei que eu já estudava processo civil e tal. Pensar mesmo. E assim, na verdade ali eu percebi o seguinte, que eu passei os meus anos de estágio escrevendo e redigindo e tal, mas dentro do escritório onde eu era estagiário era o final da cadeia alimentar, né? Então eu fazia aquilo ali rapidinho e alguém ia corrigir. A responsabilidade estava nos ombros de outra pessoa, não nos meus ombros. Sim. Então, quando eu tive que fazer pela primeira vez a minha petição para mim, para o meu cliente, que eu fechei o contrato, que eu recebi procuração com meu nome, eu falei, opa, né? E ali eu comecei a ter um senso de responsabilidade muito maior sobre aquilo que a gente estava fazendo. Né? E eu me lembro assim, que foram períodos difíceis assim, no início, porque eu era novo, queria advogar, queria montar um escritório. Obviamente não queria ficar naquele escritório ali, né? Se é que a gente podia chamar aquilo de escritório, que não dava para nem atender ninguém ali dentro. Mas eu pensava, bom, o que eu posso fazer então, né, para conseguir um lugarzinho ao sol? O que eu posso fazer para ganhar autoridade no mercado, ganhar credibilidade? Eu pensei, não, já sei, eu vou dar aula. Quero dar aula. E aí eu fui atrás de uma pós-graduação, fiz uma pós-graduação em processo civil, e eu escolhi o processo porque, na verdade, foi até um acaso, né? Eu queria dar aula de civil, porque eu tinha uns professores amigos, eles sempre falavam, olha, é difícil dar aula de processo, tem muita concorrência, processo civil então, tem muito professor de processo civil, mas civil sempre tem um lugarzinho ali na faculdade e tal. E eu fui atrás de uma pós de civil. Eu ia fazer até numa faculdade, não fechou a pós. É muito difícil. Não fechou a pós civil. Tinha pós de processo. Eu me lembro que
eu não tinha grana para pagar, né, a mensalidade depois de processo ali, então eu combinei com a tesouraria daquela faculdade, falei, olha, se eu fechar um grupo de amigos e tal, e fechei o grupo dos amigos que formaram comigo, peguei os amigos, não, vamos fazer. Aí o pessoal, nossa, né, fiquei interessado em fazer essa pós, né? Sei que eu levei um grupo, ganhei um baita de um desconto lá, e acabamos fazendo a pós de processo civil mesmo. E olha como são as coisas, né? Eu passei o estágio todo, o meu estágio todo, ouvindo o seguinte, olha, se você quer advogar, você tem que estudar processo civil. Claro que era um escritório eminentemente civil, né? Civil, empresarial e tal. Se fosse um escritório que fazia penal, ele ia falar, tem que estudar processo penal, né? Mas era um escritório eminentemente civil, né? Então eles me falavam, olha, você tem que estudar processo civil. E curiosamente, eu tinha uma afinidade com processo civil na faculdade, eu acho que foi a matéria que eu mais estudei, né? Até por influência dos próprios professores que eu tive na faculdade. E eu me identificava muito, né? Ou pelo menos me espelhava muito, assim, eu admirava muito aqueles professores que eram advogados e que também davam aula. Né? E eu tive bons professores. Pô, eu tive Marcelo Abelha, que foi um professor de teoria geral do processo da faculdade. Eu tive aula também de processo civil com o Roger Faisal. Então, quer dizer, os caras que advogavam e davam aula, então eu me espelhava muito neles. Então, quando eu entrei, estudei muito processo na faculdade, mas quando eu entrei na pós-graduação, com aquela arrogância, né? Imaturidade, não sei processo pra caramba e tal. Né? Também, exatamente. Né? E realmente, eu achei que eu fosse me tornar especialista em processo civil em um ano. Eu falei, vou entrar nessa especialização, já sei processo civil, vou estudar pra caramba, vou ler todo dia, vou estudar 3 horas por dia, 4 horas por dia e tal, e vamos me tornar especialista. E nada. Na verdade, eu entrei ali para entender que eu não sabia nada de processo civil, né? Nada, né? Aí eu fui ter aula, tive aula com Marcelo Abelha de novo, com Flávio Chein, né, professores daqui, mas tive aula com Bedac, com Carlos Carpinella, com Fred Didier, com Cruz e Tucci, com Carmona. Aí esses caras, eles abriram minha cabeça e falaram, meu filho, realmente você não sabe nada, né, de processo. Mas eu tava empolgado, assim, né? Agora você já sabe? Não, hoje eu tenho certeza que eu não sei, tá? Hoje eu tenho certeza que eu não sei nada de processo. Agora, tem uma coisa que me marcou, né, na época de pós-graduação, que eu me lembro que eu sentei para conversar com o Fred Didier. Eu fiz uma live com o Fred Didier na época da pandemia e eu perguntei, Fred, duvido que você lembre disso. Eu perguntei para ele, falei, professor, para o cara se tornar assim, especialista em processo civil, né? Você acha que ele tem que estudar quanto tempo, né, quantas horas por dia, durante quanto tempo e tal? E eu esperava que ele fosse falar, não, eu estudaria, 2, 3 horas por dia durante um ano e tal. E ele falou, olha, eu acho que se ele estudar ali umas 4, 5, 6 horas durante uns 5, 6 anos e tal, ele começa a entender o processo civil. Eu falei, nossa, começa a entender, né? Então, ali eu percebi que as coisas se tratam muito mais de vivência, de ralação, né, do que de inspiração. Né? Muita mais transpiração, né, do que inspiração. Né? Consistência, né? É você... Persistência, né? Também. Persistência, resiliência, né? E disciplina. Porque a gente tem a teoria, né? E tem a prática. Assim, a teoria ajuda muito na prática, mas a gente sabe que a prática às vezes nos surpreende, né? Na verdade, eu costumo dizer que quem não sabe a teoria, quem não estuda, quem não domina a teoria, acaba se tornando escravo da prática. Que era, na verdade, aconteceu comigo quando eu era estagiário. Eu estudava e tal, mas estudava assim na faculdade, eu estudava várias matérias e tal, mas muitas vezes eu fazia uma petição sem saber porque eu estava fazendo aquilo. Ou seja, eu tinha me tornado escravo da prática. No dia eu precisei fazer para mim, eu falei, não, peraí, por que eu estou fazendo isso? Né? É diferente quando você domina a teoria e você sabe exatamente o porquê você está fazendo, escrevendo cada linha daquela petição. Né? E... Enfim, eu, para me colocar no mercado, eu falei, não, eu vou dar aula, então eu fiz uma pós-graduação, da pós, já emendei direto no mestrado. Mestrado eu fiz na FDV também, foi a segunda turma, né? Então me lembro que o MEC estava começando a exigir que os professores para dar aula na faculdade tivessem mestrado e tal, então me lembro que tinha qual ano você fez? Na FDV. Não, mas qual ano? Ah, tem tempo, cara. Acho que foi 2000 e formei em 2002, 2003, foi 2005 mais ou menos, né? Por ali. 2005, eu fiz uma 2006. pós lá em 2011. Foi a segunda turma de mestrado que eu fiz lá na Gente, melhor a gente na não FDV. falar datas, né? Mais saudável. Melhor, né? Melhor, né? Só fala assim, não, foi há muito tempo. Foi muito tempo. Foi ontem. Eu tinha uma colega também na faculdade, ela era muito engraçada, não vou falar o nome não.
Aí, mas bem lá no início, aí todo mundo falava direito. Mas por que não falar o direito, nome? Não falar o nome, não. Tá, de repente ela não gosta, né? Aí falava assim. Deus me livre fofoca, né? Conta o nome pra gente, conta o nome pra gente. Aí falava assim, gente, mas o que é direito material, direito processual? A professora tá falando, não sei o que é isso. Não sabia que era direito material e direito processual. Mas é lá no início da Isso faculdade. bem isso, Lá né? Era um no baby. início. Sim. Depois ela foi falando, a gente tava falando um pouquinho aqui de direito constitucional, né? Sim. Que Como é inclusive, complexo. fica a dica, né? Fica a dica. É, Quando for falar de processo civil, falar de uma forma mais descomplicada, né, doutora Larissa? exatamente. A gente estava falando da importância de ter conhecimento também, não só do processo civil, que a gente estava falando, como também da Constituição Federal para algumas situações. E eu até falei da Lei de Introdução ao Código Civil, que quase ninguém usa, quase ninguém fala dela, mas que ela salva a gente em muitas situações. Porque as pessoas esquecem. Mas quem lembra, né, leva vantagem. Com É certeza, verdade. com certeza. Então, conhecimento É o domínio- salva, é né? O domínio da teoria, né? Da técnica. Mas vamos falar um pouquinho agora, gente, da OAB de Vila Velha. Quero saber, eu já quero parabenizá-lo. É uma Obrigado. honra tê-lo aqui conosco, Imagina. né, nesse Verdade. projeto que eu tô aqui com a doutora Larissa. A gente sabe do seu trabalho, né? A gente está trazendo, né, o doutor aqui para quem tá lá nos assistindo, o conhecer melhor, o conhecer da sua trajetória, que você é uma pessoa assim maravilhosa, honrada, justa, né, que Obrigado. acolhe os advogados, principalmente quem tá em início de carreira. Eu estou me sentindo muito lisonjeada em fazer parte também, gente, daqui de Vila Velha, né? Moro aqui já há algum tempo, então eu vejo a diferença no tratamento também, né, dos colegas. total. Os colegas em si são unidos, né? Estão ali realmente para um ajudar o outro. E aí quem tá no topo na gestão faz toda a diferença, porque vem daí, né? Assim que eu olho, né, tendo essa visão macro, né, vamos dizer assim. A gente se esforça, né? Bom, eu já comecei há um bom tempo também na minha história na OAB, né? Não com carteira da OAB, né? Mas né, na gestão da OAB mesmo. Sim. Eu entrei na OAB Vila Velha como conselheiro suplente, depois eu fui conselheiro titular. Nessa época em que eu fui conselheiro titular, eu também fiz parte da diretoria da ESA, né, da Escola Superior de Advocacia, então eu já tinha uma atuação muito forte, até em função do magistério também, de dar aula e tal. Eu tive uma atuação muito forte no que diz respeito a eventos jurídicos, cursos e tal. E depois eu fui presidente por um mandato e agora estou no meu segundo ano também como presidente, né, da reeleição. Então, ano que vem eu faço 12 anos de gestão de OAB. Né? Parabéns. Não é fácil, Não é gente. fácil, né? Não é, mas assim, a gente... Tem o seu ônus e tem um bônus, né? Mas a gente faz com muito carinho, né? Sim, Com muito tenho amor. Assim. certeza. Eu acho que na OAB nós temos muitas pessoas que às vezes querem estar lá para conseguir algum tipo de status, de visibilidade. E nós temos pessoas que querem estar lá para entregar, para realmente produzir, né, com compromisso de entrega, né? E isso a gente consegue perceber ali quando a gente está na E gestão. aprender, né, né? também, né? E hoje, né, eu sou rodeado lá de algumas pessoas que têm o mesmo propósito que eu, né? Tá aí, ó, doutora Larissa, né? Maravilhosa. Nossa Eu tenho a tesoureira plena da Vila certeza. Velha, tá lá com a gente, né? Ela é presidente também da Comissão de Direito Ambiental, já era, né, presidente da Comissão de Direito Ambiental quando eu fiz o convite para Larissa, Sim. né? E fiz um convite por meritocracia mesmo. E eu, quando entrei no OAB Vila Velha, ou melhor, quando eu assumi como presidente, né, eu sempre tive na minha cabeça uma diretriz muito clara. Eu acho que as pessoas têm que ter aquilo que elas realmente merecem, né? E não aquilo que elas acham que merecem em função de um nome, de alguém que indicou. Não é isso, né? Vamos lá. Quem trabalha aqui mesmo? Quem mete a mão na massa, né? Quem está disposto a redigir um ofício de madrugada, a passar uma noite em claro para desenhar um projeto para a ordem? Quem está disposto, né? Então, eu acho que essa pessoa, ela tem que ter um tipo de visibilidade diferente daquelas pessoas que estão lá só para, não, eu tô aqui e tal, mas nunca estão, né, nunca tem tempo para nada, nunca estão dispostas para nada. Então, eu entrei no OAB Vila Velha com essa diretriz, né, de realmente entregar para as pessoas aquilo que elas merecem em função da sua própria produção. E eu acho que isso fez com que eu me rodeasse de pessoas muito boas ali, que me ajudam demais na gestão e que compraram as minhas diretrizes para a gestão, né?
Então eu tenho algumas diretrizes que eu procuro seguir, né? Eu acho que a primeira delas é tentar melhorar a própria qualidade de trabalho para a advocacia, né? A gestão da qualidade de trabalho para a advocacia. Então a gente tenta, é claro que é impossível resolver todos os problemas do Poder Judiciário, todos os problemas que os colegas apresentam para a gente, mas a gente, né, tenta atuar de forma a melhorar ali o dia a dia do advogado, a qualidade da prestação jurisdicional, né? O exemplo disso aqui em Vila Velha, eu acho que foi um golaço, né, que foi marcado pela lei Vila Velha, foi a digitalização dos processos físicos do Foro de Vila Velha, quando ninguém falava ainda em digitalizar processos da Justiça Estadual. Então nós fomos a primeira subseção, isso foi um projeto nosso. Hoje, por exemplo, né, notícia fresquinha, né? Opa! Segunda-feira agora, a gente vai ter um treinamento com 7 estagiários que eu consegui numa parceria que eu fiz com a faculdade, com a UVV, né? Eu aproveitei que eu dou aula lá, né? Vai ser um projeto piloto, ver se a gente consegue trazer isso para outras instituições também. Bom, a gente sabe que um dos problemas do Poder Judiciário é mão de obra mesmo, né? A gente tem ali, né, uma sobrecarga de trabalho para poucos funcionários e tal. Sim. E a digitalização dos processos físicos, ela demanda muita mão de obra também, né? Então, eu consegui fazer uma parceria com a faculdade, a gente separou 7 alunos interessados, eles vão ser treinados agora na segunda-feira, e eles vão começar a ficar só por conta de digitalização. Então, o estágio, a gente montou uma sala, né, com o apoio do Dr. Flávio, né, diretor do Foro de Vila Velha, a gente montou uma sala para esses estagiários ficarem lá com um tutor. Então vai ter um tutor, né? Ou seja, é a preocupação também com a qualidade daquilo que está sendo digitalizado. E eles vão ficar por conta, na verdade não é nem da digitalização, é da virtualização. Eles vão pegar os arquivos que já estão digitalizados e vão ficar o dia inteiro ali inserindo esses arquivos no PJE. Né? Qual que é a nossa intenção com isso? Nossa intenção é que os processos físicos sejam virtualizados o mais rápido possível, para que o advogado já não precise mais ir ao Fórum de Vila Velha para aquelas coisas do tipo assim, queria ver o processo, posso fazer carga do processo, ou seja, aqueles atos que não... poderiam ser feitos no escritório se o processo fosse totalmente digital, e no final das contas, quando você tem 2, 3, 4 advogados na fila lá, né, acaba tomando tempo da fila, precisam ser atendidos, os funcionários atender, né? Então, quer dizer, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Entre outras, né? Parabéns. Eu tenho várias aí, outros projetos estão engatilhados, ou que nós já fizemos também, né? Eu estava recebendo algumas reclamações de arquivos, né, que não tinham sido digitalizados direito e tal. A gente procurou o Tribunal de Justiça, procuramos. Eu tenho processo assim, inclusive. Pois é. Não, eu também. Né? Então a gente digitalizados eu tenho, mas que sem arquivo. Sem arquivo, eu sem só página. tenho sem a página que teve do problema. Sem parte do processo. Então, a gente percebendo isso, eu já busquei, né, a gente fez uma reunião com vários servidores do fórum. Né? A intenção era realmente montar um treinamento para melhorar a qualidade. Isso vem sendo feito, né? Então, eu acho que isso é papel da ordem também, né? Esse papel de tentar melhorar o ambiente de trabalho para o advogado. Com relação à estrutura, não preciso nem falar, né? A OAB Vila Velha tem sala de apoio, tem o escritório coletivo dentro, né, da nossa sede. Tem sido um sucesso. Tem sido um sucesso. Então, a gente tem uma estrutura muito boa. Mas, além dessa questão de gestão, né, de meio ambiente, de trabalho para a advocacia, a gente prima muito também pela qualificação técnica do advogado, pelo aperfeiçoamento técnico do advogado. Por que isso? Eu falo isso há muitos e muitos anos. Eu realmente acredito que quando a gente fala em valorização da advocacia, essa valorização ela passa necessariamente pela valorização do advogado e da advogada, da pessoa do advogado e da pessoa da advogada. E sem aperfeiçoamento técnico, esse respeito nunca vai existir. Né? Um promotor, um juiz, o outro advogado, um cliente, só vai respeitar realmente o profissional da advocacia se aquele profissional souber direito, se ele souber o que ele está fazendo, se ele tiver uma atuação técnica. Verdade. Então, em tempos em que as pessoas se preocupam muito em fazer post no Instagram, em fazer marketing e tal, a gente não pode esquecer que o conteúdo é fundamental. Né? Então, você quer trilhar um caminho de sucesso na profissão, você quer ser respeitado, a advocacia quer ser respeitada,
tem que sentar, tem que abrir um livro, tem que estudar. Com certeza. Né? Então a gente tem esse viés, né? A gente toda semana praticamente tem uma palestra na subseção, Sim. né? A gente fomenta muito isso. Essa semana, inclusive, hein, gente, quinta-feira tem da Comissão de Direito Criminal. É isso aí. Eu vou aproveitar a fala do doutor, vou fazer um paralelo até. A gente está no mundo digital e as pessoas acabam sendo um pouco mais informais, né? Até porque a era vai mudando e tudo mais. Mas a advocacia, gente, ela precisa ter a sua formalidade. Eu penso assim, eu sou um pouco mais formal, vamos dizer assim. Eu sou um pouco mais formal. Mas eu acho que a nossa imagem, o nosso, vamos dizer assim, quem nos vê, né, vai nos respeitar também da forma com que a gente se porta, inclusive na rede social também. Sim, Também. Né? Claro. Ah, não, a imagem se porta, se veste, É. né? Sim, Isso com tudo certeza, né? Quando eu falo com meus alunos lá que estão formando agora, né? Professor, e aí como é que a gente começa? Eu falei, começa se vestindo de advogado, se vestindo de advogada, né? Lembra aquele dia que a gente teve esse papo com a jovem advocacia? Eu falei, começa se vestindo de advogada, se vestindo de advogado. Vai pro fórum, vai no tribunal e tal, se veste de advogado. Né? Porque isso realmente é impressão, né? É a impressão que a sua imagem passa, né? Mas Sandra, uma outra vertente, assim, uma outra era da nossa gestão é realmente abrir as portas da OAB Vila Velha para a classe. Né? Era um sonho meu antigo de trazer a classe para dentro da subseção de Vila Velha. E a gente já percebe isso. Você Tá? conseguiu, né? A realmente, Vila a Velha gente tem um já fluxo. consegue. Nós conseguimos, enorme, né? né? O grupo conseguiu. Na verdade, a gente tem muito feedback positivo da advocacia. As comissões foram uma forma de encontrar ali um ponto de contato, né, da casa da sede da subseção, né, com a classe. E quando a gente pensou nas comissões, lá atrás, começamos a montar uns projetos e tal, também estava muito embrionário essa história de comissão. Hoje as comissões estão muito em voga e tal. Verdade. Mas antes estava muito embrionário e a gente teve que tirar aquilo do nada. Sim. E a gente tirou do nada quando poucas pessoas... Você lembra, Larissa? Sim, Poucas só tinha pessoas... mulher Não ambiental, tinha, né? exatamente. Só tinha 2 comissões no E as início. pessoas não iam nas comissões. Aí Então a depois gente foi ia criar a forma caminhando. de montar as reuniões, do que ia chamar e tal. E a gente criou algumas comissões e foi muito legal porque a gente tem um projeto lá na subseção de Vila Velha, que é até um projeto da OAB Jovem, né, da Comissão da Jovem Advocacia. A OAB Jovem, que é super forte, inclusive. Que esse projeto, o nome é A Ordem é Educar. Em que consiste o projeto? A gente pega os jovens advogados, eles treinam determinados assuntos e vão falar desse assunto jurídico, só que num linguajar mais descomplicado, né? Para estudantes, para pais dos estudantes. Vão falar sobre feminicídio, sobre pátrio poder. E logo quando a gente montou esse projeto, as advogadas, né? Elas conseguiram, né? Os advogados da comissão conseguiram fazer uma palestra dessa numa escola pública grande. Tinha cerca de 500 crianças. 500 crianças. E eles me contaram que quando chegaram lá, eles se chocaram, né? Porque tinham 500 crianças sentadinhas lá olhando e ninguém sabia o que ia acontecer, se ia virar bagunça, se não ia e tal. Mas disse que a atenção que as crianças tiveram com eles, né? E aquela sensação de que elas queriam atenção, queriam carinho. Quando falou que era o OAB, todo mundo parou para escutar. E aí passou ali uma semana, passaram-se alguns dias. Uma das jovens advogadas que participou desse projeto, da Ordem Educar, foi lá no OAB Vila Velha querendo falar comigo, né? Podemos conversar e tal. E era uma ex-aluna minha. Aí ela tava com os olhos marejados, assim, né? De lágrimas e tal. Mas o que houve? Legal. Ela, não, queria te contar e tal, que... Resumo da história, né? Ela tinha formado, não tinha conseguido se colocar no mercado, família muito tradicional, pressionando muito ela, não estava se aguentando, né? A pressão. Começou a desenvolver um quadro de depressão. E ela disse que o projeto A Ordem Educar deu aquela sensação de que ela era útil, de que tal, então ela veio agradecer, né? Então estava emocionada, veio agradecer, estava se sentindo útil, que tinha feito uma amizade muito bacana com o pessoal da comissão, que o pessoal da comissão estava ajudando a se colocar no mercado, a fazer umas parcerias e tal, e que tinha mudado a vida dela, e ela veio me agradecer
né, em função disso. Eu falei, nossa, mas eu que te agradeço, né, por você topar enfrentar esse desafio com a gente, porque realmente é um desafio você estar na comissão, né, tocar os projetos e tal. Mas isso é um ponto, tá? Isso é um ponto da sua gestão. Você aproximou a OAB da sociedade também. Sim. Não só da advocacia, sim. mas também da sociedade. Tornou o direito também de forma acessível, porque a gente tem muitas palestras, muitas coisas que são para a sociedade também, para as pessoas se informarem de modo geral, né? E eu não esperava isso, né? Quando eu montei as comissões, o que eu pensei na verdade? Eu pensei, ora, se nós, né, como advogados, se nós, utilizando as nossas competências que nós aprendemos na faculdade, conseguirmos atuar nas comissões, né? Seja em prol da própria advocacia, seja em prol da sociedade, né? Se nós conseguirmos ali, em função das nossas competências, tirar um sorriso de onde antes não tinha um sorriso, já estava legal, estava bom, tranquilo. Mas eu nunca pensei que os próprios advogados que estavam nas comissões, trabalhando e entregando, iriam ter algo em troca também, como essa minha amiga, né, minha ex-aluna, me contou. Então, isso é muito gratificante, é uma satisfação muito grande. E realmente, assim, eu acho que quando eu sair da OAB Vila Velha, eu acho que eu vou deixar esse legado de proximidade, de união, porque hoje a gente tem algo que eu acho que é muito difícil de se encontrar em outros lugares. A gente inaugurou, né, o Café na Oitava. Sim. O Café na Oitava, o que é? Não é nada. É um café que a gente monta para advocacia, uma quinta-feira, é um né, encontro. mês sim, mês não. É um encontro. Colocar um cafezinho, Já pão de queijo, um fala bolinho aí, e que eu tal, vou na quinta-feira. né? E a gente faz isso esporadicamente, divulga nos grupos. Sim. O passado que a gente fez deu 70 e poucas pessoas, 80 pessoas. O anterior, o mesmo número. Começa às 5 horas, 7 horas não tem mais ninguém. O pessoal vai lá só para dar um abraço, para falar, para tomar um cafezinho. Pô, que legal, estamos aqui. Encontrar com os amigos. Então, assim, e é muito difícil, né, você conseguir juntar essa galera toda ali. Então, eu fico muito satisfeito. É muito gratificante de ter alcançado esse nível de união, né, da classe. Verdade, faz toda a diferença, né? Com certeza faz toda a diferença. E principalmente os jovens advogados que são jogados no mercado, Sim. né? Então ficam um pouco perdidos. E até mesmo os profissionais, nossos colegas, que já estão aí há longo tempo, mas talvez não advoguem, ou por algum medo, ou por algo que tenha acontecido na vida deles. Pois é, Sandra, às vezes a gente pensa, né, que, não, a comissão, o advogado vai entrar ali e vai ter que se entregar, só vai trabalhar. Claro que é uma entrega, né, um trabalho voluntário, mas as comissões, elas desenvolvem também um papel muito interessante para esse advogado que está chegando agora. Aliás, eu acho que a OAB tem um papel, né, muito importante para esse advogado. Por quê? É claro que, além de tudo, o que o próprio advogado tem que fazer para se colocar no mercado, e vamos lá, né? Se colocar na advocacia não é fácil, né? Verdade. Porque, além de saber direito, o camarada tem que ter... muitas coisas hoje, gente. Tem que ter network, né? Para poder captar cliente. O cara tem que desenvolver a oratória, tem que desenvolver a escrita, tem que desenvolver habilidades que não aprende na faculdade, né? O empreendedorismo, um marketing pessoal, profissional, digital. Enfim, quer dizer, é uma gama de competências que a gente não aprende na faculdade. Sim. Mas, além de tudo isso, ele tem aquela dificuldade natural do dia a dia, que é a dificuldade seguinte, o cara peticionou lá no PJE e não deu certo, apareceu uma mensagem lá de erro no sistema, e aí o que ele faz? Ele quer imprimir uma guia de preparo e não consegue, porque não sabe como é que faz. E as comissões, os grupos das comissões, têm uma facilidade, né? Porque o jovem advogado ele tá lá, vamos imaginar que ele quer se enveredar aí pela área do direito ambiental, né? Comissão da Larissa. Aí um belo dia vai surgir uma causa ambiental, ele vai perguntar para quem? Ele vai chegar no grupo ali e falar, gente, olha só, surgiu isso, o que eu faço? Quanto que eu cobro e tal? Então é uma facilidade, né? A gente tem que entender que é uma facilidade. E esse network que a OAB entrega para a advocacia também é muito bacana. A gente tenta fazer isso muito aqui no OAB Vila Velha. Quando a gente faz um evento da advocacia lá uma vez por ano, quando faz um churrasco de final de ano, é interessante. Por quê? Porque aquele advogado
que não conhece ninguém ainda, né? Às vezes se sente tímido quando vai no fórum, Vai não precisa de conhecer. ajuda. Ele chega ali, conhece alguém. E normalmente aqui em Vila Velha, eu tenho uma coisa que é minha, que eu não... Ah, não, vamos fazer um churrasco da Jovem Advocacia. Não, a gente vai fazer um churrasco da advocacia. Por quê? Porque lá nesse churrasco eu quero a Jovem Advocacia ali, junto com o advogado mais experiente ali também, para colocar, né, eles, né, criar uma conexão ali, colocar eles, né, em contato e tal. E isso tem dado certo, né? A gente tem tido um feedback muito positivo nisso e cada evento que a gente faz está enchendo mais. Então, eu acho que é o sinal de que tá dando certo, né? A OAB Vila Verdade. Velha tem um perfil diferente, né? É. Eu falo, a OAB Vila Velha é uma grande família mesmo Sim. ali, a gente se apoia o tempo todo, a gente conversa muito, né, Nefa? muito, Quase demais todos os dias, Todos eu os falo dias. com o Nefa, todos os dias. E todos os dias a gente se comunica e troca informações e se ajuda e faz a OAB crescer. E importante dizer, que as pessoas não sabem, que é um trabalho voluntário, Voluntário, 100% voluntário, gente. A gente tá ali dedicando o nosso tempo mesmo, acho que é pura satisfação, né? Prazer, né? A gente gosta lógico, mesmo. Eu vejo que além do prazer, além da satisfação, é de Propósito, né? aprendizado também, de propósito. Porque se a muito. gente não tá alinhado no mesmo propósito, o negócio desanda. É verdade. Né? Então a gente Claro. tá ali realmente, todos que estão ali realmente estão cumprindo Não, mas, o propósito. isso eu aprendi demais também na ordem, né? Aprendi a ter um controle emocional maior, aprendi a escutar mais, né? Eu sempre tive aquele objetivo de não colocar nenhum tipo de obstáculo entre o advogado e a presidência da subseção. Então, às vezes, o advogado vai na minha sala, quer conversar comigo, manda um WhatsApp, eu respondo, nunca deixo ninguém sem resposta. E às vezes eu percebo que o advogado tá um pouco receoso de falar uma coisa. Não, presidente, tá falando, ó, não precisa me chamar de presidente, não precisa me chamar de senhor, pode me chamar de Nefa mesmo, estamos aqui entre amigos, o que você precisa, né? Fala. E eu acho que a advocacia, acho que muito mais do que achar que um presidente da OAB ou que a OAB vai resolver todos os seus problemas, eu acho que o que a advocacia quer é ser escutado. Quer ter um dirigente que abra as portas, que converse, que escute, Acessível, né? que seja acessível. Né? E eu acho que é isso que a gente tenta fazer no OAB Vila Velha. Não, e consegue, né? A porta dele, gente, tá sempre aberta. Eu mesmo chego lá, tomo um cafezinho, levo meu notebook. Sempre aberto. Falei, ó, tô aqui na sua sala. Sempre aberto. Muito bem. E doutora Larissa, você que acompanha aí desde o início, né? O que você tem visto aí de mudanças, né? De quando começou, que agora, ó, tô aqui, gente, estou conversando com ela, ó. O que você tem visto, assim, de evolução? A gente vê, mas eu quero saber de você que está lá dentro agora. Agora eu peguei ela de calça curta aqui, em relação a tudo isso. O que você traz de aprendizado para sua vida? Eu entrei para a OAB, né, através da Comissão da Mulher. Foi antes da gestão do Nefa, né? Foi na presidência anterior ainda dele. Eu tô falando assim, gente, tô perguntando, porque como ela tá lá desde o início, ela tá vivenciando Sim. tudo isso. Então ela é uma pessoa capacitada para falar. E a gente não via, né, antes do Nefa, essa movimentação de advogados mesmo, esse fluxo intenso que hoje tem dentro da OAB Vila Velha. Hoje, frequentemente eu passo na casa, justamente pela minha função lá de diretora também, para ver como é que tá a logística, se os funcionários precisam de algum apoio, enfim. Eu gosto de ter esse contato. E você vê todas as vezes que eu vou lá, tem 5 advogados lá no meu escritório, 6 advogados, as salas estão sempre cheias. Às vezes eu falo, gente, tem um cantinho para eu trabalhar. Tá lotado. E aí eu falo, então vou ficar aqui embaixo mesmo, faço uma horinha, tomo um café. Mas assim, é o que ele falou, essa acessibilidade, essa união, o advogado se sentir em casa. Hoje eu acredito que a maioria dos advogados de Vila Velha se sentem em casa quando vão na OAB Vila Velha. E a gente recebe advogados de fora que quando vão até a nossa casa, falam, nossa, realmente a OAB Vila Velha é diferente, tem um clima diferente. De fato, tem um Entendeu? clima diferente. A gente tá lá para receber verdade. as pessoas, Sim. entendeu? Para você chegar e se sentir realmente um advogado acolhido, próximo. Eu falo, gente, pega aí meu telefone, vamos juntos. Teve gente que eu conheci
um dia numa palestra lá, dei meu contato e já tô indo pra festa junina com a pessoa, entendeu? É assim, a gente já vai criando um vínculo. É sobre o que eu falei no outro podcast, a necessidade de união da classe. E eu acho É que verdade. a gestão do NEFA conseguiu isso aqui em Vila Velha. Aqui em Vila Velha nós somos unidos. E isso faz toda a diferença. Obrigado. Verdade, com certeza. Agrega valor à gestão, inclusive, né? Com certeza, não, sem dúvida. E aí Legal, é o que eu obrigado. falei, né? O líder é que traz isso, né? Para as pessoas enxergarem assim e assim seguir. E aí Não, tudo eu flui. Fico muito honrada mesmo em fazer parte da gestão dele, com certeza. Teve momentos de eu querer brigar com ele, sim, Me com matar, certeza. Né? Não tenha De vez em quando, dúvida. Faz às vezes eu parte, mando faz mensagem pra ela e falo assim, ó. Tá com saudade de mim? Eu já falo de sacanagem, né? Porque eu sei que ela quer passar assim, longe, sem falar comigo uma semana, de tanto problema que eu trago pra ela. Tá com saudade de mim? Ela, né, falando, eu aguento mais ouvir você. Eu, pois é, aí eu falo assim, ó, Larissa, fala a verdade, você tem raiva de mim por eu ter te colocado nessa? Ela fala, não, raiva não, só de vez em quando. Mas é muito legal, né? A gente tem um clima muito bacana lá, né? Sim, acabou que a gente desenvolveu uma amizade, né? Muito E aí legal. a gente vai trocando informação, assim. Então, eu passei... Antes, eu não conhecia o NEFA, de fato. Hoje eu conheço ele, né? Eu só conhecia o presidente NEFA. E aí eu passei a conhecer o amigo NEFA. E aí eu passei a admirar mais ainda o NEFA. Legal. Eu já admirava ele antes como presidente. Passei muito mais depois que a gente se tornou amigos, porque aí eu sei a pessoa humana que ele é também, né? Assim, Obrigado. É recíproco, O tá? cuidado, né? O cuidado com os advogados, né? sim. Então faz toda a diferença, sim, com certeza. Empatia mesmo, eu acho... Enfim, eu falo que ele é um candidato... eu vou falar, né? Assim, pra mim é um candidato, ele não é perfeito. Ele é perfeito em todos os sentidos, como presidente, qualquer função Você tá política falando assim, que ele eu tô lembrando a desejar. Sandra mesmo. Quando a gente se conheceu também foi a mesma coisa, né, Sandra? Que a gente se conheceu e tal, e depois, assim, toda a gente se contava, se falava, não sei o quê Verdade. e tal. Legal. Verdade. E a Sandra sempre presente também. No Abílio da Obrigada, Velha. obrigada. Legal. Estou lá para apoiar, com certeza, né? E levar outros advogados, porque a gente está aqui falando isso, gente, para você que está assistindo, ir lá também, né? Assistir, ó, aqui, Vem tomar ó, café com a gente. isso, quinta-feira, participar também das comissões. Sim. né, Só chegar. Larissa? É só chegar. Tá? Eu conheci a doutora Larissa, você sabe que eu acho que foi na pandemia, não sei se No você lembra Instagram, disso. Não foi no Instagram, acho que você não vai lembrar. Você advoga para um condomínio que eu nem lembro mais o nome, mas tá lá. Ah, Vixe. Eu notifiquei o condomínio quando de uma grávida estava na portaria, trabalhando na época de pandemia. Não sei se você lembra disso. Sério? Ah, mas foi tudo Menina. resolvido extrajudicialmente, porque eu também sou do extra, né? Foi. E aí eu não entrei com a ação, eu notifiquei o Na hora que condomínio. você falou assim, ó, eu lembro de você, colocando a pandemia no condomínio, a Larissa falou, ai meu Deus do céu, será que foi aquela assembleia que eu quebrei o pau lá? Ah, não, mas Foi foi uma tudo coisa certo. boa, não foi? Ai, Foi meu coisa Deus, boa. eu tenho até medo. Tá vendo? Ela nem lembra disso. Não, mas eu ela achei que foi no Instagram. Não. Porque assim, eu associei o nome da Aham. pessoa pelo Instagram. Aí depois, na petição, eu sabia que eu te conhecia, mas eu não. Falei, gente, não ligava. Você lembrou muito mais que eu. Nossa. Legal. E depois veio, né, Instagram, porque pandemia, muita Isso. gente se tornou. E vamos lá, no Né, final das colega, contas, né? no final das contas, a OAB também é muito legal, por isso daqui, né? Com certeza. Porque, vamos lá, né? A gente batalha tanto no dia a dia, todo mundo Verdade. querendo galgar um degrau a mais na vida, ganhar dinheiro, e a gente entra nessa loucura Verdade. né, da vida profissional. E no final das contas, o que a gente leva da vida? É isso daqui, né? São as relações. São as relações, as conexões, as Verdade. amizades. Né? Verdade. E ó, lá na OAB de Vila Velha tem cursos, né? Cursos, Tem capacitação, mini cursos, né? O NEFA tá mini-cursos. dando um mini curso, inclusive, sobre A gente, contratos, né? isso, a gente fala sobre contrato de honorário, são dois mini cursos que eles sempre se repetem esses, né? Na verdade é um projeto, o nome do projeto é Acolhida, é um projeto voltado para a advocacia que está começando a iniciar ali, né, os primeiros passos e tal, mas, por incrível que pareça, tem dado muito advogado já, né, com um pouquinho mais de experiência em função dos temas, né? Então no primeiro mini Até curso... porque quer aprender coisa nova. Mas no primeiro Né? mini curso a gente fala, são dois professores, eu e o professor Gabriel Sartório, a gente fala de contrato de honorários e sobre aspectos sobre procuração e subestabelecimento, né? E no outro Acolhida, eu falo sobre técnicas para falar bem em público
E a Giovana, a doutora Giovana, conselheira da casa também, fala sobre marketing jurídico. Então são sempre esses dois que eles vão se repetindo, né? Dentre aí muitas outras palestras, É eventos e imperdível, tal. tá? É presencial, é online? Presencial. E aí são quantos Só- dias? Já acabou? Vai ter outros? Sempre tem. Já acabou todo a mês, inscrição? todo mês a gente faz. Todo mês a gente faz. Então, Quem tá lá nos assistindo aí, então é só procurar o AB de Vila Velha no Só- site? Ou... No Instagram só mesmo acompanhar vai nosso ter Instagram. informação. Todo evento que a gente faz, a gente solta no Instagram. Coloca pra pitar lá a notificação, né? É, gente, ative o sininho. É isso aí. Não, é imperdível o minicurso, porque ele aborda temas que às vezes a pessoa não se atenta num contrato, sabe? Com Lá na certeza. frente, hoje você acha que não vai ter problema, mas lá na frente você vai ter problema com aquele cliente, quando você advoga pra parente, pra amigo, que Ah, você é, vai fazer uma contato. cláusula- Uma cláusula sobre um ponto específico ali, bem redigida, pode economizar 1000 problemas lá na frente. Com certeza, né? Aquele dia lá do minicurso mesmo, eu tava do lado do Wellington, que também ele é da comissão da jovem, ele falou assim: gente, eu não sabia disso, o meu contrato não tem isso. Eu falei, menino, você tá dando bobeira. E tipo assim, uma coisa que parecia simples, né? Sim. Pra quem já tem mais tempo. Pra ele foi, eu não me atentei, eu vou colocar isso no meu contrato. Então, até pra advogado que já tá atuando, às vezes a gente não sabe esses detalhes. Essa troca de experiência é muito bacana, muito boa, né? com Essa troca de certeza. experiência é muito legal. Até porque no dia a dia a gente é tão corrido, aí vai utilizando o mesmo contrato de honorários, o mesmo. A gente se preocupa com as petições, com outras coisas. E às vezes o Isso. contrato de honorário a gente fica lá, tem lá, sei lá, de 10 anos, Sim, 5 é anos. esse mesmo. A gente não renova. E a gente não né? renova. Então fica aí a dica, Isso aí. né? A doutora Larissa também tem algum mini curso lá na comissão? Pode Não, explicar? eu vou dar um mini curso. Vou dar um mini curso sobre execução de taxa condominial. Olha, muito bom. Através da Comissão de Direito Imobiliário, agora em junho. A gente ainda não divulgou a data, mas vai divulgar Sim. lá no Instagram do AB Vila Velha. Vai ser Muito interessante, porque execução, gente, Uhum. começa de um jeito Sim. e nunca sabe como é que vai desembolar, né? Exatamente. E a gente tem sistemas novos agora, né? Era o Infojude, eu achava que era o máximo, agora a gente já tá com o Sniper, que abrange mais formas de executar, né? Então a gente tem aí até execução de embarcação. Legal. Penhora, né? De Até- embarcações. ótimo. Até porque muito advogado que está iniciando vai lá e executa as cotas condominiais, mas tem tanta coisa que pode acontecer ali naquele processo, né? Por exemplo, Sim. a senhora que você estava executando demorou tanto o processo que ela faleceu. Aí entra o acontece muita espólio, coisa. né? E aí, faz o quê? Né? Então, tem muitos advogados que ainda não conseguiram chegar nessa fase, por exemplo, Sim. né? De acontecer... Porque o processo é Eles assim, estão demorando, eles demoram um pouco também, né? Então, Demora. muitos não chegaram mesmo nessa fase. demora. Realmente. Mas podia até ter algo descomplicado aí para tentar ajudar nessa demora, né? A gente Sempre podia fazer tem que fazer alguma coisa acordo. nesse Eu sentido. sou do acordo. Eu também. 90% dos meus processos de execução terminam em acordo. 90%. Eu também, acho. Podia até também fazer algo nesse sentido em relação a orientar os advogados a não litigarem tanto. Se um processo está lá, a gente pode fazer acordo, né? A gente tem que tentar desmistificar essa questão de que é fazer o acordo, é ruim, vou ganhar pouco, né? Mas tanta coisa pode acontecer de bom, né? no Dependendo da processo. situação, é melhor, né? É, Fazer um acordo dependendo- que levar o processo Com até o final. né? certeza. Que às Dependendo vezes se da situação, estende sim. tanto, Muitas se estende tanto situações. que você porque vai as ganhar, pessoas mas tem você que vai analisar, perder. né, os riscos, porque Sim. tem o ganha, mas não leva. Sim, eu é falo, isso aí. né? Então você tem que analisar já se o devedor é solvente, né? E qual a possibilidade de você atingir aquele bem e o tempo que se demoraria, talvez. Então, porque tem realmente colegas advogados que não conseguem entender isso. Entendeu? Então o processo fica ali se estendendo, que já poderia ter acabado há muito tempo Sim. e não acaba. É. Só fica ali na somatória dos números de processos ativos. É. Mas, doutor Nefa, muito obrigada pela Imagina. sua Não, presença. deixa aí seu recado, né? Vou Pra falar pra ele deixar o recado. advocacia, qual a mensagem que você quer deixar aí pros jovens advogados? Vamos lá. Você poderia ter falado assim, para começar, você faz um recado para convidar para o AB Vila Velha, convidar para a Comissão de Direito Ambiental. Com Eu pensei que você fosse falar isso, não, tá? Não, mas convidar, Quando- gente, quando- o convite é Quando você aceitado. falou assim, né, porque você tem essa mania de fazer isso, né? Não, convida para o direito ambiental. Não pra Convida, tudo. convida. Bom, mas Mas a doutora Larissa vai estar aqui sempre aqui no Descomplicast. Convidando. Todo programa aqui do podcast. a ela gente vai faz estar entrega de convidando. carteira, né? E aí eu sempre convido, né? Falo assim, não, vem participar conosco e tal. Aí Larissa, venham, mas
vou puxar sardinha para a comissão de direito ambiental, venho para a comissão de direito ambiental. Né? Eu falo que é a comissão mais leve da OAB Vila Velha, tá? É a comissão mais leve. Na verdade, é direito ambiental e animal, porque a gente né? trata realmente dessas questões de proteção animal proteção e ambiental. Animal, então é leve, e tal, é uma né? comissão leve. Eu tá? já quero perguntar para ela se ela leva as plantinhas Todo no mundo. dia da comissão. Não. A gente plantou uma tá vendo? pitangueira na OAB Vila Velha. Muito bem. E a gente tem um projeto de fazer uma hortinha lá também. Então, Arrasou. Muito legal, né? Estamos Mó estudando barato, isso. né? Com Mó barato, certeza, mó barato. arrasou. Bom barato. Mas, então, para deixar o meu recado, eu gostaria de convidar a advocacia que nos assiste para participar conosco da OAB Vila Velha. Quando eu falo participar conosco, é para participar da nossa gestão, né? Eu sempre falo isso. A advocacia que participa das comissões não está só participando da comissão, ela está participando da gestão conosco, né? É um braço importante da nossa gestão. Venha contribuir. Se tiver críticas, não se sinta constrangido, pode vir, pode falar, pode verbalizar. Se tiver ideias bacanas, de repente projetos que pensem assim, nossa, esse projeto é um projeto que a gente pode realmente encampar aqui, a gente pode tornar esse projeto acessível para a advocacia. Vamos tentar, vamos pensar, vamos tentar tirar esse projeto do papel. Então, para quem tem vontade aí, né, de participar da OAB e acha que não vai dar para mim e tal, as portas estão abertas, né? Eu acho que todo mundo tem meu telefone nos grupos de advocacia aí, né? Eu tô em vários grupos. Só pegar, me ligar, ou então ligar para o OAB Vila Velha, falar que quer conversar comigo, a gente marca, tá bom? Segue ele lá no Instagram, gente. Isso aí, gente. Vai estar passando o Instagram do Tonefa aí. Já segue para acompanhar as redes sociais. Se mandar direct, eu respondo também, quiser Tá participar. vendo? Não tem problema não. Isso aí, inclusive também da OAB de Vila Velha, para você saber, né, o que se passa, os cursos, palestras, as comissões, né, doutora Larissa? Com certeza, Ambiental. Ambiental. Se quiser, Toda inclusive, semana tem levar, evento. leva uma florzinha no dia, né? gente. Leva, pode Pra trazer deixar um no ambiente dia leve. que a gente planta Tá lá, vendo? lá no AB. Isso aí, gente. Então não percam, nos assistam aí nos nossos canais. Que, se quiserem mandar sugestões, né, doutora Larissa? Sim. Fiquem à Dúvidas, vontade. sugestões, deixa aqui nos comentários que a gente vai descomplicando aí pra vocês. Isso aí. Então, até a próxima.